Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vim mostrar pra vocês tudo o que eu li no mês de agosto. Já peço desculpas se tiver tendo barulho porque eu estou gravando de dia e eu ainda tô buscando um microfone que seja bom, porque o que eu tenho aqui, gente, realmente não dá, não gosto do som dele. Então, enquanto isso, a gente vai ter que trabalhar com o que a gente tem, né? Se você não for inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa nos comentários aí qual foi a melhor leitura de agosto que você fez e vamos começar para esse vídeo não ficar enorme. Antes de começar de fato, vou fazer um PS aqui. Eu estou com falta de ar. Ah, por que será? Por causa desse ar insalubre que está tendo no Brasil inteiro. Então, se eu tiver com falta de ar para falar, vocês já sabem, eu tô com crise de rinite, gente, eu não sei nem mais há quanto tempo. Então é por isso. Vamos lá. Começando por um livro 5 estrelas, favoritadíssimo, O Parque das Irmãs Magníficas. Gente, esse livro foi uma experiência maravilhosa. Eu amei conhecer essa autora, foi meu primeiro contato com ela. E aqui é uma autobiografia misturada com realismo mágico. A gente vai acompanhar como que é a vida de uma travesti, tudo o que elas passam, o preconceito, as doenças, o tipo de emprego que resta para elas, já que ninguém dá oportunidade. Então a realidade delas é muito dura, é muito difícil. E esse livro serve para mostrar essas pessoas que ficam à margem da sociedade, né? Ninguém olha para essas pessoas. E aí ela conta a história dela e das amigas. Tem uma criança aqui no meio, né, que é a tia. Ela tem um nome muito engraçado. Tia Encarna, que ela acha uma criança no meio do mato e ela resolve criar essa criança. E aí o nome da criança é Brilho nos Olhos, porque é a única coisa que faz os olhos dessas mulheres brilhar em meio a tanta dificuldade que elas passam, a realidade muito dura, as agressões físicas e psicológicas. Eu acho que esse livro é extremamente necessário, todo mundo deveria ler. Foi uma experiência sensacional e com certeza eu vou ler outros livros dessa autora. O próximo eu também dei 5 estrelas e favoritei e é um nacional, Estela Sem Deus. Gente, a escrita do Jefferson Tenório é uma coisa de outro mundo. É maravilhosa. Esse livro, eu fiquei tão imersa nele, porque vai contar a história, né, de uma mãe com 2 filhos, ela é mãe solo, e todas as dificuldades que ela passa. Eles moram em Porto Alegre e ela é doméstica, né? Eu não sei se ele. Eu acho que eles ainda chamavam de empregada porque isso aqui se passa na época das eleições que o Collor ganhou. Então tem um tempo. E aí, a gente vai ver as dificuldades dela para poder dar o mínimo para os filhos, toda a situação dela criar os filhos sem os pais, porque os dois são filhos de pais diferentes, mas ambos são ausentes, então meio que não faz diferença, né? E aí a gente vai acompanhar todas as violências, os desamparos que eles passam. Ela vai mandar os filhos para morar no Rio de Janeiro, né? Então eles saem de Porto Alegre sozinhos, de ônibus pro Rio de Janeiro. E aí a gente vai acompanhar essa nova vida deles, né, sem a mãe, como que é pra eles, já que era a única pessoa, assim, a base deles, né, a segurança, eles ficam sem ninguém, vão morar com uma madrinha, e aí a gente acompanha por que o título é Estrela Sem Deus, porque vai envolver religião, eles vão começar a ficar muito fanáticos pela religião e se apegar muito naquilo, só que a Estela, diferente do irmão dela, ela começa a questionar muita coisa, porque ela tem muita coisa na igreja que ela não concorda. E aí a gente acompanha o irmão completamente alienado naquilo. E a irmã pensando assim, ué, mas se isso aqui tudo é pecado, então eu não posso fazer nada? Ela questiona muito, porque tudo é errado, tudo ela não pode fazer. Então o que ela pode fazer? E aí a gente vai acompanhar ela crescendo também, quais são as consequências da criação dela na vida adulta. Eu achei, assim, sensacional. Isso aqui, infelizmente, é a realidade de milhares de pessoas e por isso é importante ser lido. Mais um nacional, Barba Ensopada de Sangue. Só que esse eu não amei o livro, eu dei 3 estrelas e meia. É um livro bom, mas eu não me envolvi tanto com a história quanto eu gostaria. Aqui a gente vai acompanhar um protagonista, ele não tem nome. E ele vai morar em Garopaba, que é uma cidade no litoral de Santa Catarina. Ele vai morar com a cachorra dele. E vai acontecer uma situação na família dele, que vai fazer ele se mudar pra lá. E também o fato de que muitas décadas antes, o avô dele foi pra essa cidade e simplesmente sumiu. Ninguém sabe o que aconteceu. E quando ele pergunta para as pessoas dessa cidade, ninguém quer falar. E aí ele começa a ficar curioso, tipo, o que tá acontecendo? Por que ninguém quer me falar? Ele sofre até ameaças de algumas pessoas por perguntar sobre o avô dele. E aí ele passa um tempo nessa cidade, a gente vai acompanhar também a evolução dele, porque ele vai passar por algumas situações antes de ir pra lá. E ele tem uma condição neurológica que piora tudo, porque ele tem aquele problema neurológico que a pessoa não consegue reconhecer os rostos das pessoas. Então ele acaba de te conhecer, passa um tempo, ele esquece o seu rosto, então ele não vai conseguir te reconhecer na próxima vez. Eu achei isso muito interessante porque eu nunca tinha visto isso num livro. E aí mostra como que ele vai lidar
com essa situação, porque muita gente não entende. E aí, ele é um livro mais lento, porque a gente acompanha o dia a dia dele, mas isso não me afetou. É que eu realmente não consegui, assim, me prender tanto na história. Esse livro vai falar muito de autoconhecimento. Eu achei muito legal, eu recomendo muito esse livro, até porque, gente, aqui atrás tá escrito que ele ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura, então não é pouca coisa. É um livro bom, só não me prendeu do jeito que eu gostaria. E agora, o livro mais abandonado do mundo, segundo a internet, A Menina que Roubava Livros. Gente, eu entendo, tá? Por que muita gente abandona esse livro. Porque ele é bem lento. Ele é bem lento. Mas isso não me impediu de amar o livro, até porque o fato de ser lento não é algo que me incomoda, desde que eu esteja gostando da história. E eu estava amando essa leitura. Eu dei 5 estrelas, favoritei, porque, caramba, é um livro que eu entendo também porque tanta gente ama. Ele é um livro que é narrado pela morte, então já começa por aí de que é uma narração totalmente diferente. Vai ter o ponto de vista dela acompanhando a vida da menina, que eu já esqueci o nome dela, pra variar, né? Qual é a novidade? Liesel. Ela vai acompanhar a vida da Liesel, mas ela também vai falar outras coisas sobre a guerra, né? Sobre tudo que tá acontecendo e a visão dela. Então eu achei isso muito interessante. E a gente acompanha a vida da Liesel desde que a mãe dela entrega ela pra outras pessoas. E, gente, que história, sabe? História com criança já me pega muito. Mas ainda nesse contexto de Segunda Guerra, me pega mais ainda, porque são 2 temas que pra mim são super sensíveis. Eu amei a narração, eu gostei muito de acompanhar a vida da Liesel, tudo que ela passou, a gente acompanha essa parte horrível da história pela ótica de uma criança. Então, como que ela enxergava as coisas, como que ela via o que estava acontecendo, o que acontecia na vida dela, o que ela teve que parar de fazer. Nossa, eu achei assim sensacional e eu nem preciso falar que eu chorei no final, né? Graças a Deus não foi por um motivo que eu pensei que fosse. Me pegou totalmente de surpresa, mas assim, é um livro muito emocionante, deem uma chance. Por mais que você ache lento, vale a pena, vai lendo aos poucos, intercalando com outro livro, que foi o que eu fiz. Eu intercalei com outros livros e super fluiu. Eu demorei mais tempo que o normal, mas assim, não me incomoda, gente. O negócio é gostar do livro. Nem que eu demore um mês pra ler, não tem problema. O negócio é o livro ser bom. Mais um nacional e dessa vez é fantasia. Vida Becker e a Máquina de Contar Histórias. Gente, que livro sensacional. Dei 5 estrelas e ele é muito diferente de tudo o que eu já vi. Porque aqui a gente vai acompanhar a Vida Becker. Ela é uma adolescente diferente do normal da escola dela. Eu não acho diferente do normal, né? Mas hoje em dia as coisas estão muito esquisitas. E ela, assim, ela sofre bullying simplesmente pelo fato dela gostar de estudar, dela se empenhar pra fazer os trabalhos, a ponto dela ir fantasiada pra escola, acho que de medieval, se eu não me engano. E ela sofre bullying por causa disso, porque as pessoas acham ela esquisita e ela fica super chateada, mas ela ama leitura. E aí o que acontece, né? Ela vai pro escritório do pai dela, que o pai dela é escritor, e ela acha um livro diferente. Esse livro simplesmente leva ela pra outra dimensão, pro paramundo. Gente, depois disso, a história vai ficando tão envolvente, eu engoli esse livro. Porque lá, ela vai achar as pessoas que já morreram, todas que já morreram nesse mundo. E ela vai achar Leônidas, Joana d'Arc. Só pessoas assim, bem tranquilas, sabe? Marie Curie. Gente, ela conversa até com Leonardo da Vinci. Eu achei sensacional. E o que vai acontecer nessa história? Vai ter muita aventura. Porque ela simplesmente chega lá e descobre que ela é a única. E qual seria a missão dela? Salvar o paramundo. O lado bom, né? Porque lá é dividido em lado bom e lado ruim. E aí o lado ruim tá arquitetando planos lá, né? Pra poder tomar o lado bom e monopolizar tudo. Gente, que essa menina vai passar, as cenas de batalha me deixaram tão tensas que, assim, eu não conseguia parar de ler. Vale muito a pena. Tá no Kindle Unlimited, né? Se você for assinante e não quiser comprar o físico agora. Então, dê uma chance, porque é muito bom. O próximo é simplesmente um tesouro que eu estava deixando aqui na minha estante há tanto tempo que, quando eu acabei, eu me perguntei por que eu não peguei esse livro antes. Uma Loucura Discreta. Eu não vejo ninguém falando desse livro. Ele é um livro mais antigo, se eu não me engano, ele é de 2016. Gente, que livro maravilhoso. Primeiro que ele vai falar sobre saúde mental, que é um tema que eu amo. Porque aqui a protagonista, ela vai ser internada num asilo psiquiátrico simplesmente pelo fato dela estar grávida. E como isso aqui se passa numa época em que era inadmissível uma mulher de boa família engravidar, ela é colocada lá para esconder da sociedade o que está acontecendo. E aí, gente, a gente vai pensar muito sobre quem tá lá nesses asilos psiquiátricos e tudo mais, realmente são insanos ou só são pessoas que a família quer esconder da sociedade? Porque a gente vai conhecer várias pessoas que elas não têm nada de insanidade. Tem uma que ela tá lá porque ela contraiu sífilis. Tem outra que ela tá lá porque o marido jogou ela lá pra poder ficar com a amante e roubar as terras dela. Então, assim, a gente começa a se perguntar muito se as pessoas que estão lá realmente têm que estar lá. E aí, ela tá num asilo em que
o diretor trata muito mal quem tá internado lá, é uma coisa desumana, e ela acaba tendo uma briga com ele. Ela é jogada basicamente num porão que não tem luz, a comida é completamente escassa, higiene eu nem preciso falar que não tem, né? E água muito menos. E aí ela consegue, através de um médico que vê que ela não é nem um pouco louca e que ela é muito inteligente, ela consegue sair de lá e vai para outro asilo mais humano, graças a Deus. E aí ela vai começar a desvendar crimes com esse médico. Gente, que livro sensacional. Eu fiquei vidrada. E outra coisa, vai ter um mistério aí em relação a essa gravidez dela, que vai ter um plot mais pra frente. Eu fiquei completamente em choque, vale muito a pena. Eu li Bem-vindos à Livraria Yunandong, que, gente, esse livro me surpreendeu muito. Eu achei que ia ser só mais aqueles livros de romance de cura, né? Que é uma livraria e fala sobre livros e frases bonitinhas e não sei o quê. E não. Ele é um livro que ele vai fazer uma crítica enorme à sociedade coreana. Ela fala cada coisa. Primeiro, ela faz uma crítica à forma de trabalho, né? O quanto eles têm que trabalhar para ter uma vida ok, né? Nem assim uma vida super confortável, para ter uma vida ok. E aí ela fala como que isso afeta nas relações sociais, no casamento, na felicidade, né, na saúde mental das pessoas. E, gente, esse livro, nossa, eu fiquei realmente muito surpresa, porque eu não tava esperando isso. Ele é um livro maravilhoso, porque aqui a protagonista, ela trabalhava num lugar que ela saía super cedo de casa e chegava 9, 10 horas da noite. E aí o casamento dela acaba porque ela falou, gente, eu não quero essa vida pra mim. Eu não vejo meu marido, eu não tenho vida, eu não consigo fazer nada. E aí ela desiste de tudo e ela abre uma livraria. E aí ela começa também a querer aprender como que ela vai manter essa livraria. Porque as livrarias de bairro, elas têm que fazer um malabarismo para conseguir manter a livraria de pé, né, aberta, por conta da quantidade de vendas de livros ser menor. Então, assim, ela tem que fazer palestra e clube do livro e não sei o quê. E aí ela vai aprendendo isso e ela vai tomando gosto também. A gente vai ter outras pessoas aqui também muito importantes nesse livro. Tem o barista que começa a trabalhar na livraria, né, fazendo cafés e tal, e ele toma gosto também por isso, e ele passa a aprender cada vez mais sobre fazer café, e ele reflete muito sobre essa coisa que a sociedade fala, de que você vai crescer, estudar, fazer faculdade, e automaticamente você vai ganhar um emprego e ter uma vida super confortável, ganhar muito dinheiro, sendo que a gente sabe que não é assim. Infelizmente não é assim. A minha geração, né, dos anos 90, a gente ouvia muito isso. Se você fizer uma faculdade, você vai ser rico. E não é assim que funciona. E ele fala muito sobre isso, ele se questiona muito, ele acha que ele fracassou, até ele começar a ver que não é só ele que tá nesse barco. Então, gente, recomendo muito. Tem alguns livros aqui que eu fiz o desafio de 7 livros em 7 dias. Então, se você voltar uns vídeos, você vai ter resenhas mais completas dele. Eu fiquei falando 9 minutos só desse livro aqui. Então, assim, tem resenhas muito mais completas, até porque eu tava lendo na hora, tava mais fresco e tal. Isso que eu acho legal de você gravar todo dia, né? Porque como tá fresco ali, às vezes você tem umas sacadas ou lembra de frases específicas que agora, por exemplo, eu não vou lembrar. Mas vamos pro próximo. Outro com tema de Segunda Guerra, As Bruxas da Noite. Esse livro, 5 estrelas, favoritadíssimo. Ele vai contar a história dessas mulheres que atuaram na Segunda Guerra e elas foram esquecidas. Gente, a história delas é assim, surreal. Eu vou fazer um vídeo só pra isso, com imagens e tudo mais, pra vocês entenderem toda essa história, porque, sinceramente, que mulheres guerreiras, elas foram voluntariamente pra guerra. Coisa que eu não faria porque eu sou cagona. Nunca que eu faria isso. E elas pilotavam aviões que eram super precários. Os alemães chamavam o avião delas de avião de milho, porque ele era usado em plantações para poder jogar agrotóxico. Gente, assim, elas usaram isso pra jogar bomba e atacar eles de madrugada. E eu achei, assim, surreal a forma como elas faziam isso, porque elas iam à noite, aí quando chegava perto tinha que desligar o farol, elas desciam, desligavam o avião, faziam lá o bombardeio, e aí tinha que ligar o avião muito rápido e começar a subir. Gente, eu fiquei incrédula, incrédula. Esse livro merece um vídeo só pra ele. Li um livro da Agatha Christie, Um Corpo na Biblioteca, e eu dei 3 estrelas e meia. É um livro bom, mas eu não achei, assim, o melhor dela, sabe? Tem vários outros dela que eu gosto muito mais. Aqui a gente vai acompanhar um casal que tava dormindo, quando de repente a empregada da casa acorda eles falando que tem um corpo na biblioteca deles. E eles não sabem quem é aquela mulher, não sabem como ela foi parar ali. E aí começa toda uma investigação pra saber o que está acontecendo, se eles realmente são inocentes. E quem vai aparecer aqui? A Miss Marple. Gente, eu adoro ela, eu adoro. Ela apareceu pouco aqui, tá? Eu acho que ela poderia ter aparecido mais. Mas é um livro bom, eu recomendo. Obviamente, eu não adivinhei quem é. Eu não sei o que acontece com os livros da Agatha. Eu não adivinho um, eu não acerto um. A Agatha alugou um triplex na minha cabeça, porque assim, qualquer outro livro de suspense, eu consigo sacar. Às vezes eu não acerto o plot inteiro, mas eu acerto partes.
Esse aqui, toda vez que, né, eu vou ligando os pontos, tá tudo errado. Eu não consigo adivinhar. Isso realmente foi uma surpresa. Mas não foi um livro assim que me prendeu tanto, mas mesmo assim eu recomendo ele. E mais um livro nacional, Reinventando Denise, eu dei 3,5 estrelas. É um livro bom, mas eu não amei, porque a Denise é insuportável. Ela é o tipo de pessoa que eu nunca teria amizade. Na primeira gracinha que ela fizesse comigo, eu tava, ó, um beijo pra você. Ela simplesmente vai se mudar pra São Paulo e aí ela vai voltar pra cidade natal dela do nada. Ninguém sabe nem porque ela foi do nada pra São Paulo e nem porque ela está voltando. E aí ela volta, ela quer reencontrar os amigos, ela quer, né, reviver aquela antiga amizade, mas assim, tem muitas mágoas e ressentimentos no meio desses amigos, né, que são dois, eu já esqueci o nome deles, Bianca e Lúcio. Tem mágoas ali de algumas coisas que aconteceram no passado que não foram resolvidas. E aí ela continua tendo umas atitudes, gente, que sinceramente, pra mim não dá. Ela só me lembra aquele áudio da Rita Lee. Ah, ela é toda boazinha, ela é tão galera, ela é jovem, chata, paca. É igualzinho. Nossa, ela tem um Instagram também, que ela posta várias coisas, tipo assim, positividade, sabe? E aí, esse livro também faz uma crítica sobre como as pessoas são uma coisa na internet e elas são outra totalmente diferente na vida real. Porque, teoricamente, é o caso dela, né? Em algumas coisas, gente, ela não tem nada a ver com o que ela vende pras pessoas. Então, eu achei muito legal essa crítica, mas assim, dei 3,5 porque a Denise é intragável. E agora, os e-books. Eu li O Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente. E, gente, eu amei. Primeiro de tudo, dica. Se você tem um pouco de dificuldade em entender o português mais antigo, porque se eu não me engano também é português de Portugal, e esse livro é de 1500 e bolinha, tem um audiobook dele na Audible. Eu ouvi enquanto eu lia e foi uma experiência sensacional. Gente, a voz do diabo é maravilhosa. Pra mim, na verdade, ele é o melhor personagem desse livro. Porque é uma peça, né? E aí a gente vai acompanhar quando as pessoas morrem, tem a barca do paraíso e a barca do inferno. E aí a gente vai ver que tipo de pessoa vai entrar nessa barca. Pessoas que acham que só porque pagam dízimo, elas estão automaticamente no paraíso. Pessoas que acham que elas podem fazer as maiores atrocidades e depois fazem uma oração e tá tudo certo, mas não tá não. Não tá mesmo. E, gente, eu achei sensacional. Você imagina a pessoa escrevendo uma crítica dessa em 1500 e pouco, se eu não me engano é de 1513. Eu achei sensacional, descobri que é uma trilogia que tem o Alto do Paraíso, da Barca do Paraíso e o Alto do Purgatório, uma coisa assim. Eu vou ler o resto porque eu achei muito bom. Mais um nacional, A Filha Primitiva, dei 5 estrelas, eu li pelo Kindle Unlimited. E, gente, ele eu achei muito parecido com Estela Sem Deus, porque ele vai tratar de maternidade, das dificuldades de ser mãe solo e também de uma mãe que não queria ser mãe. Porque a gente acompanha a avó, a mãe e a filha. E ali no meio também tem umas mágoas, uns ressentimentos de coisas que aconteceram no passado, a forma como elas são criadas, né? Que às vezes impede elas de ter uma convivência melhor. E elas também não sabem agir de outra maneira, porque é uma situação muito difícil a delas. E aí a gente vai acompanhar a mãe questionando muito a avó, que no caso é mãe e filha. É muito difícil de explicar, gente, porque esses personagens não têm nomes. Então, assim, a gente vai acompanhar a filha questionando muito a mãe quem é o pai dela, porque ela nunca quis falar como aconteceu. E aí ela perturba tanto que ela fala, tá, eu vou te falar. Eu vou falar. E aí ela conta a história. E aí a gente entende por que ela não queria falar. É um livro muito bom. É a mesma coisa que eu falei de Estela Sem Deus. Eu acho muito importante a gente ler, porque, infelizmente, muitas pessoas ainda passam por isso. Eu li também um romance espírita. Gente, vocês já viram aqui que eu leio tudo quanto é coisa, né? Então, quando eu achei esse livro, eu fiquei muito curiosa por causa da sinopse dele. Eu li Ala 18 e eu dei 4 estrelas pra esse livro. Ele vai mostrar um cara, que se eu não me engano ele se chama Roberto, que ele começa a ter visões. E aí, ele acha que ele tá ficando maluco, porque ele nunca tinha tido isso na vida e todo mundo à volta dele também acha que ele tá maluco, porque ele tem uns surtos do nada, assim. Ele pode até, inclusive, se machucar por causa desses surtos de ver as coisas que ele vê. E aí ele é internado num hospital psiquiátrico. E aí, gente, a gente vai começar a acompanhar ele e a reparar que ele não tá louco. Ele só tem visões, né, porque ele é médium. E ele não sabia, ele nunca tinha tido essa experiência na vida. Ele era meio cético, até por isso que ele demora um pouco pra perceber as coisas. E também a gente vai acompanhar o tratamento dele nessa ala psiquiátrica, né, nesse hospital psiquiátrico. Eu não fui muito com a cara do médico, porque o médico ele estuda sobre esquizofrenia, ele tá fazendo uma pesquisa, e aí o que parece é que ele não tá dando a devida atenção
pro paciente, sabe? Ele tá usando como objeto de pesquisa. Eu achei isso muito estranho. O próprio protagonista fala isso no livro. E aí a gente vai acompanhar como que ele vai sair disso, como que ele vai entender o que está acontecendo. Ele conhece uma pessoa maravilhosa lá dentro desse hospital que vai ajudar muito ele. E eu achei muito legal alguns ensinamentos que tem nesse livro, algumas reflexões. Eu achei super válida a leitura e eu fiquei até animada para ler outros. Mais um sobre Segunda Guerra. Esse mês, realmente, eu acho que eu bati o recorde de ler vários, assim, nessa temática. A Mala de Hannah. Se eu não me engano, ele tá no Kindle Unlimited também. Eu acho que eu peguei lá e eu dei 5 estrelas. A gente vai acompanhar a vida da Hannah, né? Vai ter a visão dela lá no passado, com tudo acontecendo em tempo real, e uma diretora de um museu em Tóquio encontrando a mala dela e indo atrás da história dela. Então a gente acompanha esses dois tempos, né? E, inclusive, lá nesse museu tem todo um movimento para poder ensinar às crianças o que que era o Holocausto, o que que aconteceu, para que isso não seja esquecido. Eu achei isso muito legal, porque é uma coisa que eu realmente vivo falando aqui, que a gente não pode esquecer o que aconteceu na história. Porque senão, gente, a chance dela se repetir é enorme. E o trabalho que ela faz com crianças e adolescentes eu achei muito interessante. E aí tudo começou por causa disso. Ela faz esse grupo com esses alunos, e aí ela achou essa história dessa menina, ela começa a correr atrás para encontrar mais pertences dela, para encontrar a história dela, se alguém sobreviveu, se ela sobreviveu, e aí a gente vai acompanhando tudo isso. E é um relato muito emocionante, porque a gente vai acompanhar a visão das crianças, ela já era quase adolescente, dentro de um campo de concentração. Então eu acho isso muito interessante, porque a visão de um adulto é completamente diferente da visão de uma criança do que estava acontecendo. E aí ela tinha um irmão também, né? Eles vão juntos para esse campo de concentração, depois eles são separados, e aí vai ter todo esse relato. Eu achei muito interessante, um livro muito importante de ser lido. E aí já tava quase acabando o mês, eu queria uma coisinha mais leve, eu resolvi ler De Onde Vêm as Princesas. Só que de leve não tem nada, porque ele tem os contos originais dos Grimm, ou seja, é aquela versão macabra, sabe? E assim, tinham vários que eu não conhecia as histórias. A Ariel mesmo eu não conhecia, mas eu achei ela muito trouxa. Meu Deus, ela fez um monte de coisa por causa de um homem. E que nem dava bola pra ela. Assim, incrédula apenas. Eu gostei muito do conto da Cinderela, acho que foi o que eu mais gostei até de todos os que eu li, né? Porque eu li poucos, só tem alguns nesse livro. Mas, gente, elas cortaram em pedaço do pé pra caber dentro do sapatinho, muito louco, tá? Nossa. Imagina, eu fiquei imaginando a pessoa fazendo isso, me deu uma agonia. Mas assim, é um livro que vale muito a pena. Não pra crianças, mas vale muito a pena ser lido. E eu dei 4 estrelas. E por último, eu li um conto de ficção científica que foi lançado no dia do aniversário da Mary Shelley, que se chama As Bonecas. É um conto nacional. E ele é uma mistura de ficção científica com horror psicológico. E, gente, bota horror nisso, tá? Olha, eu não tava esperando que o conto fosse assim. A gente vai acompanhar uma menina que ela tem 10 anos e ela vive com os pais, aparentemente uma vida perfeita, mas tudo dentro da casa deles é dos anos 50. E eles vivem agora. E eles não saem de casa. E aí ela se questiona e tal, mas ok, o pai e a mãe dela vivem super felizes, então pra ela tá tudo certo. Até que a mãe dela adoece misteriosamente e morre. E aí ela já tá ali naquela situação com saudade da mãe dela, sem entender muita coisa, e o pai dela começa a agir super estranho. E, gente, os segredos que esse homem guarda, eu fiquei completamente em choque quando eu acabei. Eu fiquei uns 5 minutos olhando pra parede e falei, meu Deus, o que eu acabei de ler? Vale muito a pena, tá? Apenas leiam, tá lá na Amazon, né? Eu não sei se tá no Kindle Unlimited, mas ele é bem baratinho. Eu recomendo muito, dei 5 estrelas, eu gostei demais, gente. Quando eu vou falar, eu lembro do final, eu fico incrédula. Porque, o que foi aquilo? O que foi aquilo? E foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu li bastante porque eu fiz o desafio de 7 livros em 7 dias. E também tem o vlog aqui de trocando o tempo de tela por tempo de leitura. Então, acabou que rendeu bastante, né? Foram leituras muito boas. E eu espero que em setembro venham mais leituras boas por aí pra eu indicar pra vocês. E é isso, até a próxima.